Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos. Mais uma sala de leitura, mais um encontro com a palavra. E hoje nós estamos no dia de número 127 do plano de 365. Vocês estão vendo como está passando rápido? 127 dias já, hein? Estamos avançando e vamos aproveitar que estamos nessa fase de leituras históricas para poder avançar no plano também, né? 1 Samuel, capítulo 8. Já deixa aí a sua Bíblia aberta, vamos fazer nossa oração e vamos seguir. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, por Tua bondade e misericórdia e Tua graça que estamos aqui. Obrigado, Senhor. Pedimos a Ti a direção, que Teu Santo Espírito fale conosco, nos ajude a interpretar os textos das Sagradas Escrituras. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Vamos seguir. Bom, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá o seu like, deixa o seu comentário, de onde você está nos acompanhando. Tudo isso é muito importante para o bom desenvolvimento do nosso clube, tá bom? O nosso clube de leitura. 1 Samuel, capítulo 8. Versículo 1. E sucedeu o quê? Quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abias, e eles eram juízes em Berseba. E os filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos e perverteram o juízo. Isso é o problema, tá vendo? Samuel foi um líder espiritual excelente. Aí os seus filhos se corromperam. Lembram dos filhos de Eli que se corromperam, mas Eli não os repreendeu? Então, os filhos de Samuel estão seguindo o mesmo caminho. O mesmo caminho dos filhos de Eli. Vamos entender aqui, continuando a leitura. Versículo 4. Então, todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá, e lhe disseram: Eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora, prepara-nos um rei para nos julgar com todas as nações, como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel. O que desagradou Samuel? Que eles reclamaram dos filhos? Não. Quando eles disseram: dá-nos um rei para nos julgar, e Samuel orou ao Senhor. O que desagradou Samuel não é porque eles reclamaram dos filhos. O texto não aponta aqui que Samuel, falar no linguajar de hoje, né, passou um pano para os filhos. Pelo contrário. Tá bom, o povo está pedindo um rei, mas a colocação aqui que desagradou Samuel foi porque eles falaram: nós queremos ser como as outras nações. Então eles se enquadraram em um molde das outras nações. Isso desagradou a Samuel. E aí ele foi falar com Deus sobre isso. A questão dos filhos, se estão errados e acabou. Então vou falar com Deus para ver como a gente resolve essa situação. Diferente a postura dele, de Eli. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reino sobre eles. De acordo com todas as obras que eles fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta à sua voz. Todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. Então tá bom. Samuel, eles não estão desprezando você, estão desprezando a mim. E assim como eles me desprezaram, seguiram a outros deuses, agora também estão deixando de seguir o que você está orientando para seguir outros deuses. Mas tá bom. Você vai atender a voz deles, mas você vai protestar. Você vai falar o seguinte: olha, aceito
mas não concordo. Tudo bem, aceito o que vocês estão falando, mas não concordo. E protesto. Vou dizer para vocês como esse rei vai liderar vocês. O que vocês vão ter que se submeter. Veja, e Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Ele disse: esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para suas carruagens e para serem os seus cavaleiros, e alguns correrão adiante das suas carruagens. Ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo, e ceifarás a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e os instrumentos de suas carruagens. Ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, para serem padeiras. Ele tomará os vossos campos, e os vossos vinhedos, e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. Ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos, e o dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porás ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis os seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolheste para vós, e o Senhor não vos ouvirás naquele dia. Olha o que o profeta está falando. Vocês querem um rei? Tá bom, vocês têm um rei. Mas sabe o que o rei vai exigir de vocês? Vocês vão ter um rei. E olha o que ele vai exigir. Ele vai querer uma guarda pessoal, um exército, súditos que trabalhem para ele. E sabe quem serão? Seus filhos. Seus filhos vão deixar de servir a vocês, de estar com vocês na sua família, para servir a ele. Ele vai recrutar um exército do meio do filho de vocês. Algumas mulheres das suas filhas vão servir de cozinheira, de confeiteira, de padeira para eles. E até de concubina. Vocês vão ter que pagar o dízimo para ele. Além do dízimo que é levado ao serviço sacerdotal, por causa da lei de Moisés, vocês vão ter também que pagar o dízimo para ele. Um tributo, um imposto. Ele vai usar esse dinheiro para dar para os servos dele. Ele vai tomar também o dízimo das ovelhas de vocês, dos pastores. Ele vai tomar para ele. Ele vai pegar o melhor que vocês têm de tudo para ele. E por fim Samuel falou, quando isso acontecer, vocês vão clamar a Deus, arrependidos, e Deus não vai ouvir vocês. Sabe o que eles falaram? Versículo 19. Todavia, o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia, não, mas teremos um rei sobre nós. Que coisa. Que coisa. As pessoas parecem que gostam disso. Né? Gostam. Bom, vou deixar vocês refletirem nisso. Versículo 20. Para que nós também possamos ser como todas as nações. Então a gente quer um rei, não tem problema. Ele pode fazer tudo isso com a gente quer. E para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel, atenta para a voz deles, e preparai-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel, ide vós cada qual para a sua cidade. Vamos para o capítulo 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeror, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, o pai de Saul,
estavam perdidos. E Quis disse a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos servos e levanta, vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim e passou pela terra de Salisa, mas eles não os encontraram. Então eles passaram pela terra de Saalim e eles não estavam lá. E ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que com ele estava: vem, retornemos para que meu pai não deixe de se preocupar com os jumentos e fique aflito por nós. Vamos voltar, porque senão meu pai estava preocupado com os jumentos. Se a gente demorar muito, ele vai passar a se preocupar conosco. A gente não está achando os jumentos, vamos voltar. E ele lhe disse: vê, agora nessa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honorável. Tudo o que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devamos seguir. Então Saul disse ao seu servo: porém, vê, se formos, o que traremos ao homem? Pois o pão de nossas vasilhas foi consumido, e não há um presente para levarmos ao homem de Deus. O que temos? E o servo voltou a responder a Saul e disse: eis que tenho aqui à mão a 4ª parte de um shekel de prata. Isso darei ao homem de Deus para que nos diga o nosso caminho. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim falava: vem e vamos ao vidente. Pois aquele que é agora chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Uma informação muito importante. Então, quando se fala vamos ao vidente, estava se referindo ao profeta, tá? Então Saul disse ao seu servo: disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E quando subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água. E lhes disseram: aqui está o vidente? E elas responderam e disseram: está, eis que está diante de vós. Apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto. Tão logo chegardes à cidade, e de encontrá-lo imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, porque ele abençoa o sacrifício e posteriormente comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos por volta desta hora, vos encontrareis. E eles subiram à cidade, e quando chegaram à cidade, eis que Samuel lhes saía de encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado a Samuel e ao seu ouvido um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: dize-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje, e amanhã vos deixarei partir, e te contarei tudo o que está no teu coração. E quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenha neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa de teu pai? Então o profeta tranquilizou ele, dizendo: olha, os jumentos foram achados, agora o seu pai está preocupado com você. Tá? Todo Israel já está sabendo que ele está preocupado com você. Mas fica aqui. E Saul respondeu e disse: não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? E Samuel tomou Saul e o seu servo e os trouxe ao salão de visitas.
e fez com que se assentassem no principal lugar no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: traz a porção que te dei, da qual eu te disse, põe-na perto de ti. E o cozinheiro pegou a 100, e o que sobrou, e o que sobrou sobre ele estava. O cozinheiro pegou a 100, e o que sobrou sobre ele estava. E o colocou diante de Saul. E Samuel disse: eis o que foi separado, põe-no diante de ti e come, pois até este momento isso foi guardado para ti. E desde que eu disse, eu convidei o povo, assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa. E eles se levantaram cedo, e sucedeu o quê? Por volta do raiar do dia, Samuel chamou Saul para cima da casa, dizendo: levanta-te, para que eu possa te enviar. E Saul se levantou, e ambos saíram, ele e Samuel, para longe. E enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: ordena que o servo passe adiante de nós. E ele passou adiante. Mas permanece tu ainda por um instante, para que eu possa te mostrar a palavra de Deus. Capítulo 10. Então Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a sua cabeça, e o beijou, e disse: porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Era uma forma de falar, né? Era uma afirmação, era uma pergunta afirmativa, né? No caso, né? A gente vê muito isso nessas leituras, nessa versão King James. Versículo 2. E hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza. E eles te dirão: os jumentos que foste procurar foram encontrados, e eis que o teu pai deixou de se preocupar com os jumentos, e por ti se aflige, dizendo: o que farei pelo meu filho? Então prosseguirás adiante dali, e chegarás à planície de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens, subindo até Deus, a Betel, um carregando 3 cabritos, outro carregando 3 pães, e outro carregando uma garrafa de vinho. E eles te saudarão, e te darão dos pães, os quais receberás das tuas mãos. Depois disso, tu virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e sucederá que, quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas, descendo do lugar alto, com um saltério e um tamborim, com danças, saltério é danças, e um tamborim, e uma flauta, e uma harpa adiante deles, e eles profetizarão. Profetizar é falar das coisas de Deus, anunciar as coisas de Deus, tá? E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. E será que, quando esses sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. E tu descerás adiante de mim até Gilgal, e eis que descerei a ti, para ofereceres ofertas queimadas, e para sacrificares sacrifício de ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás, até que eu venha a ti, para te mostrar o que farás. Então veja, Samuel falou: vai acontecer tudo isso, esses sinais vão confirmar o que eu estou te falando, você vai ser o próximo rei de Israel, aliás, o primeiro rei de Israel, você vai liderar eles, tá? Vai lá, aguarda 7 dias. Versículo 9. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. E sucedeu o quê? Quando todos os que o conheciam anteriormente o viram, eis que ele profetizava no meio dos profetas. Então as pessoas disseram umas às outras: o que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um do mesmo lugar respondeu e disse: mas quem é o pai deles?
Por isso, tornou-se um provérbio: está Saul também entre os profetas? E quando terminou de profetizar, ele chegou ao lugar alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu servo: para onde foste vós? E ele disse: procurar os jumentos. E quando vimos que eles não estavam em parte alguma, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse: conta-me, rogo-te, o que Samuel te disse? E Saul disse ao tio: ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados, porém, sobre o assunto do reinado do qual Samuel havia falado, ele não lhe contou. Tá vendo? Ele não contou para o tio o que tinha acontecido. O plano de Deus para a vida dele. Ele não contou que ele seria rei em Israel. Mas para frente a gente vai perceber que ele não contou porque ele estava com receio, ele estava temeroso. Um pouco com medo da responsabilidade que viria sobre ele. Versículo 17. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispa. E disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu retirei Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos e daqueles que vos oprimiam. E vós, neste dia, rejeitaste o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações. E vós dissestes a ele: não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Então Deus falou: olha, até aqui eu mesmo livrei vocês. Foi a teocracia, né? Mas vocês não querem mais isso, né? Vocês estão me desprezando. Tá bom. Então, se apresenta todo o povo por tribos. E pelos milhares aí, todos os moradores. Versículo 20. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada, foi separada da tribo de Benjamim. Quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar por famílias, a família de Matri foi tomada, e Saul, filho de Quis, foi tomado. E quando eles o procuraram, ele não pôde ser encontrado. Então foi separando todas as tribos, a tribo de Benjamim, a família Matri, a família de Matri, Saul. Mas cadê Saul? Versículo 22. Por isso, eles continuaram a consultar ao Senhor, se o homem ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu: eis que ele se ocultou no meio das coisas. Como caiu sobre Saul, né? E Saul, não apareceu. Então falaram: vamos continuar então procurando? O Senhor falou: não, ele está escondido aí no meio das coisas. Então você vê que Saul já tinha ocultado do tio, né? E agora, pelo que parece, Saul estava demorando para aceitar a responsabilidade que pesaria sobre ele, né? Versículo 23. E eles correram e o tiraram de lá. E quando ele ficou de pé no meio do povo, ele era o mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo: vede vós aquele que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo. E todo o povo gritou e disse: Deus salve o rei. Pronto, já proclamaram ele a rei, né? Conclamaram ele a rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei e a escreveu em um livro e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para sua casa. Então isso aqui é mais uma especulação de que foi ele que escreveu, né? Não afirma, mas aqui está falando que aquilo que nós lemos, lembra que nós lemos que Samuel falou para o povo como seria a conduta de um rei? Tudo que ele ia exigir? Então aqui está dizendo que ele escreveu isso em um livro. Então nós temos acesso a essa leitura, enfim, dá-se a entender, mas é especulativo, né? Que foi Samuel que escreveu esse livro que nós estamos lendo. E Samuel também foi para casa em Gibeá
e para lá foi com ele um grupo de homens, cujos corações Deus havia tocado. Porém, os filhos de Belial disseram: como este homem nos salvará? Sempre tinha os maus, né? Então, um grupinho de maus disseram: como esse homem nos salvará? E eles o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele manteve a sua paz. Vamos para o capítulo 11. Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faz um pacto conosco e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhes: com esta condição farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isso como vexame sobre todo Israel. E os anciãos de Jabes lhe disseram: dá-nos trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel. E então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então vieram os mensageiros a Gibeá de Saul e contaram as notícias aos ouvidos do povo. E todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul disse: o que aflige o povo, que eles pranteiam? Eles contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois e a cortou em 12 pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre todo o povo, e eles saíram em um acordo. E quando ele os contou em Bezeque, os filhos de Israel eram 300.000, e os homens de Judá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso, os homens de Jabes disseram: amanhã viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã que Saul pôs o povo em 3 companhias, e eles entraram no meio do exército na vigília matinal e mataram os amonitas até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados, de forma que 2 deles não foram deixados juntos. E o povo disse a Samuel: quem é aquele que disse: reinará Saul sobre nós? Trazei os homens para que possamos levá-los à morte. Então, Samuel falou: quem foi que disse que Saul não reinaria sobre nós? Traz eles que nós vamos matá-los. E Saul disse: nenhum homem será levado à morte nesse dia, pois hoje o Senhor operou salvação a Israel. Então disse Samuel ao povo: vinde, e vamos a Gilgal, e lá renovemos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor em Gilgal. E lá eles sacrificaram sacrifícios de ofertas de paz diante do Senhor. E lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. Então, oficialmente, ele foi aqui consagrado a rei de Israel. Bom, gente, a gente para por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, tá? Se Deus quiser. Para quem está conosco ao vivo, domingo, e vai para o culto aí da sua igreja, Deus abençoe. Daqui a pouquinho tem um culto também, tá? Um abraço de fé e força. Tchau, tchau.